também morem no trânsito. Declaro aberta mais uma sessão dessa primeira comissão. Pode começar, João Paulo? Pode? Declaro aberta mais uma sessão dessa comissão. É a última do ano ou nós vamos ter mais? A última do ano. Agradeço os autores presentes, a Carolina da Procuradoria, os advogados presentes, o sindicato, inclusive. E começamos com o primeiro caso, que é preferência processo 1258, relatoria do Dr. Wesley, que está com a palavra. Pode iniciar. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Em cumprimento, estamos cumprimentos aos demais integrantes dessa comissão, nossa última reunião do ano. Paula, João, Carol, a todos os presentes. Processo 1258 de 2024. Jogo entre o Esporte Clube do Corinthians Paulista e São Paulo Futebol Clube pelo Paulista Feminino Amador, organizado no dia 10 de novembro de 2024. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação São Paulo, por incurso no artigo 206 do CBJD, por ocasionar o atraso de 2 minutos no início da partida. Eu estou juntando a ordem de denúncia, porque são 3 denunciados do Corinthians, então para fazer a divisão. Então, São Paulo com 2 minutos de atraso. A doutora Procuradoria também apresentou denúncia em desfavor de Eduardo Bertoloso Zucchi, que é massagista da equipe do Corinthians, pois, conforme relatado pelo árbitro na súmula, ele se dirigiu de maneira ofensiva ao árbitro, dizendo as seguintes palavras, abre aspas, vai tomar no cu, você não sabe de regra não, tem que parar o jogo, caramba. Após ser expulso, prosseguiu com o atendimento das atletas que estavam caídas no campo e ainda continuou proferindo palavras ofensivas e manteve o tom desrespeitoso, acrescentando a frase, abre aspas, vai tomar no cu, ela é muito ruim. Por esse motivo, a outra Procuradoria apresentou denúncia por incurso do artigo 258, parágrafo 6, segundo inciso 2 do CBJD, em desfavor do denunciado. Também apresentou denúncia em desfavor do técnico da equipe do Corinthians Paulista, o senhor Lucas Piscinato de Sá, pois, conforme relatado na súmula, foi expulso de forma direta após ser advertido verbalmente por reclamação de uma marcação de falta contra a sua equipe, continuou protestando de forma assintosa e chutou de forma violenta em granadas de água em direção ao campo de jogo. Por esse motivo, também foi denunciado no mesmo artigo. E, por último, a doutora Procuradoria apresentou denúncia em desfavor do senhor Bruno Tadeu da Cruz Simões, também da equipe Corinthians do Ganduba, por retardar o início de jogo. A expulsão direta também. Pelo que foi capturado no mesmo artigo 258, parágrafo 2º do CBJD. Advogado presente, então a defesa escrita, o relatório. Muito obrigado, Dr. Wesley. Eu pergunto, o doutor Sérgio é pelo Corinthians, é isso? E o doutor Bernardo vai fazer pelo São Paulo? Alguns dos doutores têm prova a produzir? Corinthians não, nada. Teve nada denúncia. A Procuradoria quer fazer a apresentação do vídeo também? para o Eduardo e para os piscinados. Já não tem explico? Já. Esse é do massagista, o Eduardo. Então, para utilizar aqui, como o vídeo é da parte autora da Procuradoria, eu passo a palavra à Procuradoria para que possa apresentar o vídeo, já fazendo várias considerações se quiserem sobre a sustentação, e ao termo eu passo os colegas advogados aqui para fazerem cada qual a sua sustentação, certo? Então, doutora Carolina, com a palavra. Obrigada, presidente. Obrigada, defensores, por estarem aqui presentes. Então, na prova aqui dos autos que foram colocadas, no minuto 2 horas e 21 minutos de jogo, vai dar para verificar aqui o denunciado Eduardo Bertolucci Tucci, proferindo as palavras para a arbitragem. Isso, muito. E aqui, ao meu ver, fez uma boa partida, até elogiado ela,
ofensivamente, ela é o melhor na Camilinha do que defensivamente, né? Ela apoia super bem. Teve um bom primeiro tempo, assim, o São Paulo estava muito bem coletivo. Agora a Lari é mudança de característica. A Lari, que é uma jogadora centroavante que vai jogar nesse ataque em meio às zagueiras do Corinthians. Ju, eu não. Só para registrar o clima aqui, quente, um pouco bem, as duas atletas do Corinthians, se não me engano é a Paulinha, né, além da goleira, se eu receber atendimento médico, um pouquinho mais próximo aqui do Piadai. E aí eu vi muita confusão. Primeiro no atendimento médico, né, que a comissão de arbitragem pediu para que os médicos do Corinthians dessem a volta e eles estavam desesperados, né, um lance de concussão grave, que iam entrar logo no gramado, e na sequência a Maré. Era mais para mostrar a forma, assim, não dá para escutar o som, mas ver a forma sintosa em que ele fala ali com o pessoal da arbitragem. Vai mostrar já o segundo vídeo, ô João? Acho que já dá para mostrar e depois parte para a sustentação. Tá. Aí o segundo é referente ao denunciado Lucas. Umas 2 horas e 32 minutos de gravação. Que aí mostra ele sendo expulso de forma assintosa e chutando as garrafas de água. Eu acho que foi isso do replay, se eu não me engano, no cantinho inferior dele. Acho que não Antes dele. Vai mostrar ele chutando o foco maior. Sério? Eu acho que é nesse canto direito inferior. Então, são essas as provas e a Procuradoria segue nos termos das denúncias apresentadas. Muito obrigado, Procuradoria. Passo a palavra, então, ao doutor Sérgio pelo Corinthians. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a Vossa Excelência, aos demais auditores, Procuradoria, Defensoria, Secretaria, colegas presentes. De maneira bem objetiva também, eu começar pelo massagista que foi denunciado. Você percebe de fato que ali é algo dito por ele para a árbitra que ela, né, resulta na expulsão dele. Mas, assim, mesmo não sendo especialista em leitura labial, eu até fiquei bem próximo aqui para ver, se já tinha visto no computador, você vê claramente que ele não fala o vai tomar no cu, né? Isso é uma coisa que você vê a pessoa falando. Você percebe o movimento da boca, né? Você consegue identificar se aquilo foi falado. Ele não está com a mão na mão, ele não está com a mão no rosto, mas você claramente vê que ele não falou isso. Né? Se Vossa Excelência quiser, podemos até passar de novo, para realmente ver o lado dele, não tem esse movimento, né? Não tem esse xingamento. Ele claramente faz alguma reclamação e levanta, é expulso, levanta e vai embora, e depois ele fica perto da trave e não tem uma segunda frase. Né? Ele já pega a mala dele, já vai caminhando, ele volta, mas ele não xinga de novo. Então, assim, é muito estranho esse relato da arbitragem na súmula. Ainda que haja presunção de veracidade do que está na súmula, claramente a imagem mostra que não teve esse xingamento dessa forma. Né? Pode ter tido alguma reclamação, até assintosa, mas este palavrão não foi dito. E repita a Vossa Excelência, se quiser, podemos assistir o vídeo de novo, acho que é importante para isso, para que a gente não forme opinião embasado meramente na súmula, e a imagem ela vai ser bem esclarecedora nesse aspecto. Então, por conta disso, ainda que o massagista tenha cometido a infração do 258, porque aqui só admite apenas aqui por conta dos termos da denúncia e da súmula, é claro que isso aqui foi uma reclamação de baixa gravidade, haja vista que os palavrões escritos na súmula jamais foram ditos por ele, e razão pela qual pede-se a sua condenação numa pena de advertência, não só pela baixa gravidade, também como pela sua penalidade. Com relação ao treinador, de fato, aí você vê na imagem que ele
chuta a garrafa de água, ainda que não seja uma postura louvável, ela é desprovida de ofensa ou desrespeito ao árbitro, né? Ele não fala nenhum palavrão, ele não reclama da árbitra, ele não faz nenhuma crítica ao sistema, à forma de apitar da árbitra, muito pelo contrário, ele desconta uma revolta dele, uma discordância com relação à forma como a árbitra está apitando, na garrafa da água dando chute. De novo, não é uma conduta que se espera, mas dentre aquilo que se pode ter de gravidade, de desrespeito, de falta de ética, isso aqui é da mesma forma como massagista, de baixa gravidade, razão pela qual, da mesma forma, pede-se pela pena de advertência ao treinador, também diante da sua primariedade. E, por fim, com relação ao Gandula, eu, com todas as vezes, eu sempre me pego pensando o porquê de denúncias contra gandulas, né? Eu entendo que, de fato, há uma regra de fazer reposição de bola, claro, futebol é um esporte, né, é uma coisa que tem que ser rápido, você está falando de uma partida de eliminatórias, né, enfim, que ali se disputava para quem ia ir para a final do campeonato. Eu entendo que tem que ser trabalho de ser rápido, mas a bola ela não está 100% parada o tempo todo do lado do Gandula, né? Ela pode ir para a arquibancada, ela pode ir para trás do gol, e não são 50 bolas que ele tem à disposição. Cada bola fica no canto do campo. E às vezes ele não tem essa bola imediatamente próxima dele. Então ele precisa pedir para que a bola venha de um outro canto, para que venha do outro Gandula, para que ele possa fazer essa reposição. Então, acho que são tantas circunstâncias dentro de campo, barulho da torcida, enfim, você não conseguir ter a concentração ali de você ter aquela agilidade rápida, e vai pegar uma bola, devolve. Então, acho que são tantas circunstâncias que levam a ser natural que o Gandula atrase um pouco essa reposição de bola, entendeu? Não há prova de vídeo que refute o que está na súmula, mas eu entendo que o relato do árbitro ele é um pouco exagerado, até mesmo porque, sinceramente, eu não vejo ter causado qualquer prejuízo no jogo em si. Não se fala que... Até porque o árbitro ele manda acréscimo, né, gente? Ele tem direito de acrescer quanto ele quiser. 15, 20, meia hora de jogo para repor esse tempo que o Gandula, em tese, atrasou. Então, claramente não há um prejuízo à competição, muito menos a partida em questão. Então, por conta disso, pede-se a absolvição do Gandula, e se Vossa Excelência assim não entender, e também pela pena de advertência, em virtude da baixa gravidade do que foi praticado e também pela sua primariedade. É a defesa, Excelência. Obrigado. Muito obrigado, doutor Sérgio. Doutor Bernardo, com a palavra. Doutores procuradores, doutora promotora, é a primeira oportunidade que tenho de sustentar nessa comissão disciplinar, então, bem brevemente, agradeço a oportunidade. Em relação à denúncia feita ao São Paulo Futebol Clube, a defesa entende que, de fato, na súmula consta a informação de que a agremiação São Paulo adentrou em campo com 5 minutos de atraso. Mas, do mesmo relato de súmula, especialmente na condição em que fala da cronologia dos fatos, a gente pode observar que, no momento em que o São Paulo adentrou em campo, apesar de 5 minutos de atraso para a entrada em campo, ele estava 5 minutos adiantado do início da partida, do horário para início da partida. Razão pela qual não há como imputar à agremiação qualquer culpa pelo atraso referente ao início da partida. Nós temos a súmula número 1, 2014, do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, que estabelece que, caso a agremiação ela dê causa a atraso na entrada do campo, ela está infringindo o regulamento de competição. Diferentemente de quando a agremiação dá causa ao atraso no início da partida ou reinício da partida, enfim. Nesse caso específico, sim, incide o artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, mas aqui nós estamos diante de um atraso, de fato, somente em relação à entrada de campo e não no início da partida, porque, como disse e ressalto aqui, a equipe de São Paulo adentrou em campo com 5 minutos de antecedência ao horário do início da partida. Então, a defesa pede, em razão disso, seja aplicado o 191 ao invés do
206, desculpa, do Código de Defesa Esportiva, que apesar de prever ali uma pena, se a gente considerar a pena mais gravosa do artigo, prevê uma pena mais grave do que o máximo estipulado por 206 do CBJD, nós estamos falando de um caso de atraso no início da partida que, de certa forma, possui ali uma gravidade um pouco mais inferior, considerando também o tempo, né, de 2 minutos do início da partida. Então, a defesa pede pela aplicação da pena mínima do 191, ressaltado ainda a necessidade de se aplicar o 182 do CBJD, em razão pelo menos por regulamentos, da natureza amadora da competição em questão. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Bernardo. Bom, o relator está com a palavra, professor. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo os defensores pelas sustentações. Vou começar também pela São Paulo Futebol Clube, que é a mais simples das intervenções. Que pese a argumentação do próprio advogado, eu não vejo como infirmar o que está na súmula, eu entendo a justificativa, mas aqui está expresso que o atraso do início da partida foi de 2 minutos. Por esse motivo, eu voto pela condenação da equipe de São Paulo, considerando a reincidência e também a natureza da competição, a condenação no artigo 206 com a multa de R$600. Com relação ao Corinthians, vou também inverter a ordem do que foi entendido pelo nobre advogado. Com relação ao Gandula, em que pese a argumentação do não entendimento do porquê da denúncia, nós temos visto diversos casos aqui, denúncias contra o Gandula, que eles são vinculados ao clube. Em que pese o juiz também poderá crescer ao final do jogo, a gente sabe que pode gerar um tumulto, uma confusão ali na hora do jogo. Para chegar no ponto de ser expulso, ele foi um pouco além do normal. Mas também leva em consideração a primariedade, né, do senhor Bruno Tadeu, e por esse motivo eu vou condená-lo no artigo 258, a pena mínima de 15 dias, mas eu vou substituir pela advertência. Esse não voto com relação ao senhor Bruno Tadeu. Com relação ao técnico do Corinthians, o senhor Lucas Piscinato de Sá. Realmente ficou evidente pelo vídeo que ele deu de chute da Rafa de água, conformado com a decisão da arbitragem, não é a melhor forma de se manifestar, até porque ele é responsável ali também pelas atletas. Teria que dar um exemplo para todos ali. No entanto, também levando em conta a primariedade dele e a gravidade do ato, não tendo nenhuma ofensa direta à arbitragem, eu vou condená-lo no artigo 258, mas também vou substituir a pena pela advertência. E, por fim, com relação ao senhor Eduardo Bertoloso Dutti, que é um massagista, nesse caso eu vou também de uma maneira, mas nesse caso eu vou encarar de uma maneira diferente, porque a prova de vídeo, a gente não consegue infirmar o que está na súmula, né? Não é possível verificar. É evidente que quando você escuta, não vai tomar no cu, a leitura labial é fácil. Mas ele está de costas na filmagem, a gente não tem outras provas que permitam que a gente deduza que foi de outra conduta dele. Mas o que ficou mais grave para mim ali na filmagem foi ele enfrentando a arma. O modo que ele se dirigiu a ela, e muito maior que ela, e a postura dele até que causou uma certa revolta das atletas de São Paulo. Por isso eu considero a atitude dele um pouquinho mais gravosa em relação aos outros. Vou considerar também a regularidade dele e também a natureza amadora da partida. E no caso dele, eu vou condená-lo a 2 partidas, em curso do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, com o benefício do 82 e uma partida de suspensão. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao doutor Ricardo Tucunduva. Obrigado, senhor presidente. Eu cumprimento os defensores pelas defesas apresentadas, bem como o relator, e concordo com o voto e acompanho integralmente. Obrigado, doutor Ricardo Tucunduva. Agora, doutor Breno. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento os oradores pelo uso da palavra, também cumprimento o relator pelo brilhante voto e acompanho integralmente. Muito obrigado. Eu acompanho também o relator. Então, resumindo aqui, doutor Wesley me ajuda. Agremiação pelo São Paulo em curso do 206. Então, com uma multa de 600 já consideradas as circunstâncias todas.
O senhor Bruno Tadeu ficou apenas a sanção de advertência só. Uma partida convertida em advertência, a partida convertida em advertência. E o doutor, e o Eduardo Bertoloso Dusti, massagista. Duas partidas, benefício 2, uma partida de suspensão. Tá, então 2 partidas com benefício 8-2, uma partida de suspensão. Senhor Lucas Pitinato. Ele também assistiu a extinção da advertência. Condenação, mas substituído apenas pela Também advertência. partida, quando é substituído por advertência. Conseguiram pegar aí? Então tá ótimo. Então, agradeço ao advogado, doutor Bernardo. O doutor tem mais um ainda também, né? Rápido, 206, acho que é o próximo, né, Jair? Então tá ótimo. Então vamos do próximo aqui. A segunda preferência da pauta é o 1280, acho que doutor ainda. Pode ficar com o microfone aí. Relatoria, nesse caso, é do doutor Ricardo Tucunduva, que está com a palavra, por favor. Obrigado, senhor presidente. Partida realizada no dia 24 de novembro de 2024, feminino sub-17, amador, equipe da Ferroviária contra a equipe do Corinthians. Consta da denúncia, que é a agremiação da Ferroviária, ocasionou o atraso no início da partida, em 2 minutos, e, portanto, foi denunciada como incurso no artigo 206 do CPJD. Da mesma forma, a equipe do Corinthians foi denunciada pelo mesmo artigo, 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por ter ocasionado o atraso no reinício da partida também em 2 minutos. É esse o relatório, senhor presidente. Obrigado. Pergunto aos doutores se tem provas a serem produzidas também nesses casos. Sem prova. Sem prova. Então, passo a palavra à Procuradoria para a sustentação. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutor Carlinhos. Passo a palavra para agora o doutor Sérgio primeiro, depois também passo para o doutor Bernardo pela Ferroviária. Então, doutor Sérgio está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. De maneira bem objetiva, já vista aí a controvérsia atrás de 2 minutos, pedi pela aplicação dos valores já utilizados pelo tribunal, levando em consideração a competição sub-17. Essa é a breve defesa, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Sérgio. Passo a palavra agora ao doutor Bernardo. Igualmente, de maneira muito breve, considerar o 182, considerando que o campeonato é conduzido de maneira amadora, levando-se em consideração também que, de fato, na súmula fica incontestado o atraso e não há elementos capazes de modificar esse entendimento. Obrigado, doutor Bernardo. Doutor Ricardo, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, eu parabenizo os defensores e agradeço, inclusive, pela brevidade e vejo que, nesse caso, nós realmente não podemos fugir ao que está na súmula. Foram 2 minutos para cada uma das equipes e, portanto, já considerando o artigo 182 e aquilo que nós costumamos aqui nessa comissão aplicar, a multa é de R$ 300 para cada uma das equipes. É o meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. Com o voto do doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Acompanho integralmente, parabenizando o relator. Doutor Breno. Bom relator, presidente. Muito obrigado. Então, por unanimidade, fica aplicada uma multa de R$ 300 para cada uma das agremiações. Obrigado. Doutor Sérgio, que encerram as suas. Muito obrigado. O senhor fica dispensado se quiser ir embora. E muito prazer tê-lo aqui esse ano conosco até as próximas sessões do próximo ano, né? Perfeito, senhor presidente. Eu não vou dizer que é uma satisfação enorme vê-los, porque sempre no tribunal. Mas, dito isso, foi um prazer estar aqui com Vossas Excelências. Como essa é a última sessão da primeira comissão disciplinar, desejo a todos um excelente fim de ano, excelentes festas. É um orgulho fazer parte não só da federação, mas desse tribunal. O futebol paulista está cada vez deixando todos nós com muito orgulho, né? Você ano que vem, acho que 30% dos times são paulistas, né? Então, isso é uma coisa que só engrandece não só o futebol paulista, como essa casa como um todo. Obrigado, senhores. Até a próxima. Muito obrigado. Passo, então, a terceira preferência, que é o processo 1251, que chama a doutora Alice Maria para também nos acompanhar aqui. A doutora Alice falará por Tainá José Lopes, não é isso? E pela Luana será o doutor Bernardo. Então, eu passo a palavra ao relator do caso, o doutor Ricardo também está com a palavra para a relatoria. Obrigado, senhor presidente. A partida realizada no dia 9 de novembro de 2024 do Paulista Feminino Amador,
equipe do Palmeiras contra a equipe da Ferroviária. Consta da denúncia que a atleta da equipe da Ferroviária, Luana Sartório Menergado, acertou com as travas da chuteira a perna direita da sua adversária, de número 8, Diane Aparecida Martins Xavier, na altura do joelho, com intensidade na disputa da bola e, portanto, foi advertida com o cartão vermelho direto, sendo assim denunciada no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Esportiva. Consta também da denúncia que a atleta Tainá José Lopes, da equipe do Palmeiras, recebeu o cartão vermelho direto por ter puxado o cabelo da sua adversária fora da disputa de jogo e, portanto, denunciada no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E a defesa juntou vídeo, né, a prova de vídeo a ser apresentada. É esse o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Passo a palavra à Procuradoria. Obrigada, presidente. Obrigada, nobres defensores. Presidente, na denúncia foi juntado o vídeo para poder demonstrar aqui a jogada da denunciada Luana e a conduta da Tainá, que foi a de puxar o cabelo da adversária. Não pode colocar para ver? Puder colocar, acho que fica bom para os nobres auditores verificarem. O primeiro, que é o da Luana, está aqui 1h23 e 30 segundos, acho. Todos nós, fique tranquilo. Acho que deu para ver. Próximo 2 horas e 3 minutos. Obrigada, presidente. Bom, presidente, eu acho que os vídeos falam por si só, além da presunção de veracidade da súmula. Então, a Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado. Passo, então, a palavra à doutora Alice Maria. Obrigada, Isso. Ai, depoimento pessoal da denunciada. Obrigada. Enquanto isso, a prova produzir, eu achei muito isso. Nenhum ponto dos pacientes precisam brasileira. Ela é a denunciada, não é a testemunha, não. Bom dia, Denunciada, Lopes, atleta profissional do Palmeiras feminino, com os pacientes para a seleção brasileira. E eu gostaria de começar pedindo desculpas por não conseguir comparecer à audiência, pois estou em treinamento, e gostaria de explicar o meu ponto de vista em relação ao ocorrido e em relação ao lance. Aquele lance que aconteceu da minha expulsão foi um momento onde eu tomei o contato pelas costas e eu perco completamente o equilíbrio, dá de ver nitidamente no lance, e quando eu perco o equilíbrio, eu abro os braços. E por conta disso, a minha mão acaba enroscando no cabelo dela e eu continuo no movimento de corrida. E daí, por conta disso, eu acabo lutando em puxar o cabelo dela. Eu gostaria de expressar meu arrependimento, dizer que em nenhum momento foi por maldade, tanto se prova que eu mandei mensagem para ela, conversei com a menina que estava no corrido, falei que em nenhum momento foi por maldade. Todo mundo que me conhece sabe que em nenhum momento eu faria algo por maldade. Aquilo realmente foi um lance de jogo onde ocorreu de uma forma que não deveria ocorrer.
mas em nenhum momento foi de uma maneira maldosa. Eu gostaria de expressar meu arrependimento, principalmente porque eu fui punida, mas eu também puni as atletas do meu time com uma expulsão, acabei deixando uma menina a menos em campo no jogo contra o Ferroviário, acabei perdendo o primeiro jogo da final também, que foi um momento muito difícil, um momento muito delicado para mim, mas eu gostaria de expressar meu arrependimento, gostaria de reforçar que em nenhum momento foi por maldade, em nenhum momento foi algo proposital, foi realmente um lance, um momento de jogo, onde eu já falei com a pessoa que ocorreu, já conversei. Eu sou uma atleta nova, porém eu sou uma atleta que eu acho que isso vai servir de experiência para mim, de aprendizado, onde não irá ocorrer novamente, obviamente. E eu acho que esse momento foi muito difícil para mim, muito complicado, mas eu gostaria de exaltar o meu arrependimento em relação a isso. E dizer que é isso, e que eu estou muito arrependida com isso, e queria pedir novamente desculpas por não conseguir comparecer à audiência. Tem mais alguém ou é só ela depois? Da parte do Palmeiras, só eu. Então, dona Alice, eu vou só ver se a Procuradoria quer se manifestar novamente, porque como a gente não ouviu antes o depoimento, se a Procuradoria quiser produzir a palavra para alguma consideração. Não, obrigada, presidente. Vamos seguir, tá? Temos a denúncia. Tá ótimo, então. Então, dona Alice está com a palavra. Obrigada, presidente. Boa tarde aos demais auditores, João, Paulo. Bom, em primeiro lugar, acho que é importante destacar o depoimento da atleta, que infelizmente não conseguiu comparecer presencialmente hoje, e retomar um pouco foi a disputa do lance que levou à expulsão direta da atleta. Como ela bem destacou, é uma disputa em alta velocidade, ela perde o equilíbrio e ela enrosca a mão no cabelo da outra atleta. Em nenhum momento foi um puxão, ela enrosca a mão e no movimento do braço, enquanto ela mesma está caindo, ela puxa o outro atleta. Então é importante a gente destacar isso, porque, assim, primeiramente é um lance perfeitamente comum com atletas com cabelos longos, né? Não necessariamente mulheres, mas enfim, atletas com cabelos longos. É algo que a gente vê pouco em julgamentos do campeonato masculino, porque são poucos atletas que têm cabelos longos no nível das atletas presentes no lance, mas é algo comum, como um encontrão, como um choque, quando a gente fala aqui em julgamentos dos campeonatos masculinos. E por que eu trago isso? Porque ao ver da defesa, o enquadramento desse lance no 254A é demasiadamente grave, demasiadamente é uma punição muito grave para os fatos. Então, se a gente vê que a penalidade do 254A é de 4 a 12 partidas, no mínimo punir de uma forma injusta a atleta, enquanto outra atleta que foi denunciada por um encontrão grave de trava de chuteira foi denunciado no 254, parágrafo 1º. Então, o que a gente solicita, a defesa, é a desclassificação por 258, pela atleta ter assumido uma conduta que pode ser enquadrada, e nós trazemos isso apenas a título de argumentação, como uma conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva. A gente vê que não há relato em súmula de que a atleta com quem a Tainá teve esse encontrão teve que ter atendimento médico, não causou prejuízo à partida. Então, é um lance perfeitamente natural de um campeonato feminino. E, por conta da baixíssima gravidade dos fatos, nós acreditamos que essa classificação é a conduta mais justa a ser adotada com o atleta. E também nós gostaríamos de ressaltar que ela é primária, ela é uma atleta, apesar de muito nova, como ela mesma destacou, de alto nível, já foi convocada para a seleção de base inúmeras vezes. Ela sabe que, como ela mesma destacou, esse tipo de lance não pode ocorrer, mas foi um lance do jogo. Então, nós solicitamos a desclassificação por 258, com aplicação mínima de advertência e, caso seja do entendimento dos auditores, a aplicação do 182. Obrigada. Obrigado. Com a palavra o doutor Bernardo. Eu vou pedir licença para
sustentar essa defesa em pé também. Por favor. Só vou entregar aos senhores, procurador também, desculpa, um extrato que, na verdade, já foi produzida a prova aqui. O lance específico que vocês seguram em mãos não passa da prova que acabou de ser produzida aqui na TV, mas que merece destaque por algumas circunstâncias que são capazes de modificar o entendimento que foi proposto em denúncia, para que a gente possa encontrar, no caso, o melhor julgamento do processo. De fato, a prova audiovisual ela demonstra que, ao realizar um carrinho, a atleta Luana da Ferroviária atinge na altura ali do joelho a sua adversária. Mas algumas circunstâncias precisam ser levadas em consideração, porque o próprio artigo 254 do CBJD permite que seja reduzida a punição para advertência em caso de baixa gravidade. Só que quando a gente fala em graus de gravidade, evidentemente que conceitos subjetivos precisam ser trazidos à discussão. Não há como objetivar um conceito como esse. Então, a foto que entreguei na mão dos doutores auditores, da doutora procuradora, é para que fique caracterizado, demonstrado, na verdade, que quando a atleta Luana dá o carrinho, ela a todo momento esteve mais próxima da bola do que a sua adversária. A todo momento da disputa de bola, ela está mais próxima da bola. E por que então ela chega atrasado e dá um carrinho que acaba por atingir ali a perna da sua adversária? Porque, de fato, ela acabou perdendo tempo de bola. A bola estava indo em sentido contrário e, com isso, ela perde tempo de bola. E, quando ela chega junto à bola, a adversária chega junto também. Outra circunstância que é interessante a gente destacar em relação a esse momento específico é que, quando a Luana dá o carrinho, vocês podem ver que o pé dela está baixo. Ela não dá o carrinho com o pé alto, a ponto de caracterizar isso a jogada violenta. De fato, quando você dá um carrinho com o pé alto, você assume o risco de uma jogada mais violenta que pode até machucar o seu adversário. Só que ela dá o carrinho com o pé baixo. O pé dela levanta quando ela precisa fazer um movimento natural de choque com a adversária para se levantar. É por isso que o pé dela acaba levantando. Mas a jogada em si, o carrinho em si, ele não é violento por natureza. Não é uma jogada violenta. E, em razão disso, considerando também que a atleta ela não tem antecedentes, e considerando também que a atleta adversária sequer precisou de atendimento médico, aí outra evidência que demonstra ali a pequena gravidade do ato em si, a atleta adversária seguiu normalmente o jogo sequer foi paralisado nesse momento, não houve necessidade de atendimento médico, e na sequência, sim, aí o arbitragem de vídeo chama para que o lance seja checado, e a expulsão, por si só, já compõe esse ciclo, né? A atleta realmente tem que assumir uma responsabilidade por um ato que, mesmo sem querer, ela gerou. A expulsão acarreta a suspensão dela automática para a próxima partida. E, com isso, a gente tem efetivado esse ciclo punitivo. Não há por que nós, aqui, como órgão judicante, interferir nessa sistemática, considerando que, pelas circunstâncias narradas, aqui há uma baixa gravidade do ato, razão pela qual pede, acima de tudo, a absolvição da atleta. Caso não seja esse o entendimento dos doutores auditores, seja então aplicada a pena de advertência tão somente. E, na eventualidade de ser aplicada alguma suspensão, ressalto a concessão do benefício do 182 para se tratar de competição, pelo menos por regulamento, conduzida de forma amadora. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bernardo. Então, a palavra ao relator do senhor. Obrigado, presidente. Eu parabenizo os defensores pelas suas falas, mas eu não entendo da forma que foi proposta pelos defensores. Eu vejo, inclusive, as duas situações com gravidade. Eu não acho de menor gravidade o carrinho dado com a sola da chuteira na altura do joelho. Realmente, apesar de não ter acontecido nada mais grave, poderia ter acontecido, e inclusive eu poderia, no meu modo de ver, até ter sido denunciado no 254A, mas como não foi, eu vou aplicar em relação à atleta Luana
Sartório Menergado, a pena de 2 partidas pela prática da jogada violenta e aplicando o benefício do 182, fica em 1 partida. Já em relação à atleta Tainá, veja que, inclusive, no depoimento dela, ela diz estar muito arrependida daquilo que cometeu, o que, inclusive, não combina com o fato de ter sido acidental, né? Ela demonstra muito arrependimento pelo que fez e a prova de vídeo também é muito forte no sentido de demonstrar, né, o puxão de cabelo, que realmente poderia ter machucado. Acredito que é sim uma agressão e, por conta da primariedade dela, aplico a base do artigo de 4 partidas e aplico também o 82, o que fica, então, em 2 partidas de suspensão para a atleta Tainá José Lopes. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo. Como vota, doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre relator pelo voto. Discordo não do voto, mas da capitulação, eu acredito que está correta, não seria gasto 254 a razão urbana, mas entendo que foi a melhor solução adotada nos dois, porque eu acompanho primeiramente o voto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley. Como vota, doutor Breno? Presidente, cumprimento o relator e os auditores pelo voto, mas vou pedir para ele aqui ter a ousadia de divergir. E vou explicar, Vossas Excelências e os oradores, cumprimentando novamente pelo uso da palavra, do porquê diverjo. Em relação à senhora Luana, o nobre advogado fez distribuir aqui de fato o lance em que perdeu, né, o momento da bola, ela estava mais próxima assim, e salvo o melhor juízo, revendo o lance, a atleta Luana ela chega a encostar o calcanhar na bola, ela perdeu ali o timing de fato da bola, motivo pelo qual eu não entendo pela configuração do artigo 254, mas eu entendo pela configuração, desclassifico, portanto, como uma ação temerária, entendendo pela capitulação no artigo 250 do CBJD. No entanto, por mais que seja uma conduta que possa ser tida como menos gravosa, o fato é que houve um cartão vermelho direto. Já é entendimento anterior dessa comissão de que cartão vermelho direto, a suspensão é direta de 2 partidas, mas por gozar do benefício do artigo 182, reduzo para 1 partida. Na prática, senhor presidente, o dispositivo, né, vamos dizer assim, a suspensão acaba sendo o mesmo, mas a capitulação é diferente, até porque eu entendo uma necessidade da reincidência específica. Pois bem, em relação à senhora Tainá, também peço vênias ao nobre relator para ousar mais uma vez divergir do nosso inquérito julgador, e eu entendo pela desclassificação do artigo 254A do CBJD, pois por mais que possa ter sido uma infelicidade ali, tenha tido uma questão do cabelo da atleta envolvida e que tal fato por si só é grave, revendo o lance, eu observei que houve ali um encontrão, não estou dizendo que isso é um salvo-conduto, mas que me pareceu no mínimo uma ação temerária. Sim, emboscou, se não emboscou, porque emboscou, mas não me pareceu uma agressão, tanto que não me pareceu uma agressão, né, nos termos do artigo 254 do CBJD, que não houve outras implicações, não teve início de conflito, não teve início de tumulto, não teve outras pessoas denunciadas aqui nessa partida. Por isso, peço vênias, nobres relatores, para desclassificar tal conduta também, para a tipificação do artigo 250 do CBJD, novamente, tratando-se de cartão vermelho direto, considerando até o fato de ser um tanto impressionante o próprio puxão de cabelo, vamos dizer assim, mas entendo como capitulado no artigo 250 do CBJD, por se tratar de cartão vermelho direto, suspensão de 2 partidas, por gozar do benefício do artigo 182, reduzo para 1 partida. Presidente, é como voto. Muito obrigado. Eu cumprimento aqui as sustentações realizadas. Eu cumprimento o relator pelo seu voto, mas peço vênia também para aderir à divergência. Em relação à senhora Luana, para mim também tem a impressão de que, por mais que tenha uma conduta ali que assumiu-se no mínimo risco, por isso da sanção que eu acompanho o relator, a divergência colocada, eu vejo até o toque dela na bola, chega a tocar na bola, né? Então, eu acho que não foi tão deliberada a conduta no sentido de tirar a bola do adversário ou recuperar algo que não estava com ela. Mas sim teve um risco ali assumido, por isso a sanção, mas não na gravidade do 254.
Então, por isso, eu sigo a divergência no sentido de se classificar do 254 para 250, também aplicar duas partidas, com benefício do 182, convertendo em uma partida. No mesmo sentido em relação à senhora Tainá. Me parece mais que haja puxão do cabelo. No contexto, me pareceu que foi uma conduta a ser sancionada, mas não pelo 254A. Mas sim também se classificar para 250, com duas partidas, com benefício do 182, convertida para uma partida. Demos empate, mas como me parece que em benefício do réu o empate prevalece a menor sanção, fica então aplicada para a senhora Luana uma partida, ou seja, duas com benefício do 182 convertida em uma, e para a senhora Tainá também duas convertidas em uma por benefício do 182, em ambos os casos sendo desclassificado 254 e 254A para 250 do CPJB. É nesse sentido. Senhor presidente, a Procuradoria solicita o acordo, por favor. Em ambos os casos. Eu agradeço aqui a doutora Alice, acho que era a única sustentação de hoje. Doutora Alice, mais uma vez, obrigado pela participação, obrigado por esse ano ter acompanhado aqui, e desejo revê-la aqui no próximo ano, pelo menos nessa comissão. Essa é a nossa última do ano, não sei fazer mais. Muito obrigado pela participação. Bom, superados aqui os pedidos de preferência, passo então a sequência ordinária, sendo que o número 2 de pauta ele foi adiado, que é o processo 1257. Então, passamos ao item 4 de pauta, que é o processo 1276 de 2024. Relatoria também do Dr. Ricardo Tucunduva, que está com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Sabia que ia ser a última sessão, eu ia levar presentes de Natal. Não, desculpa. Eu fiquei com a Volto a agradecer, portanto. O presente de Natal do Dr. Ricardo é só a sequência de processos aqui sendo seguido. Eu achei que fosse em relação a isso, o presente. Né? O acordo é a divergência aberta com a relatoria. Perfeito, senhor presidente. Só um minuto para abrir o processo. Só o doutor Weber que acorda do ano. Não sabia, né? Ele tá fugindo do acordo. Eu acho que o Michel tinha o negócio puxando o cabelo, gente, dói pra... Querem que já acorda, só que para presidente. A partir da... Dói, gente. O cabelo dói muito, você tem noção que dói. A partir da processo número 1276, senhor presidente, partida do Paulista Sub-11, realizada no dia 20 de novembro de 2024, presidente Prudente contra a equipe do Santos. Consta da denúncia e o senhor Marcelo Alves Pereira, da equipe do presidente Prudente, massagista da equipe, após um lance à frente do banco de reservas, proferiu as seguintes palavras ao assistente número 1, abre aspas. Você é sério, caralho? Bandeira essa porra direito, caralho. Fecha aspas. Portanto, foi denunciado como em curso no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Consta ainda da denúncia que a equipe do Santos teria ocasionado o atraso em 2 minutos na partida e, portanto, denunciada no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, esse relatório. Muito obrigado. Muito obrigado, Ricardo. Eu vou passar para a Procuradoria e, na sequência, enquanto o doutor Bernardo faz a sustentação, tem uma defesa escrita que aí o doutor pode a sessão e, antes do voto, faz um resumo dela. Tá certo? Então, eu passo à Procuradoria a palavra. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, doutor Bernardo, com a palavra. Em relação ao denunciado Marcelo Alves Pereira, que é quem sustentaria a defesa, considerando que a agremiação do Santos, ou seja, isso já fez a defesa escrita. Em relação ao ato do massagista da equipe Presidente Prudente,
de fato, há ali a anotação de uma reclamação, mas, antes de mais nada, gostaria de destacar que a reclamação, a resignação contra uma decisão da arbitragem, da equipe de arbitragem, ela por si só não é uma infração disciplinar. Nos termos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, para que haja, de fato, a infração disciplinar, é necessário que haja um excesso, uma reclamação, como o próprio Código diz, assintosa. Acredito que, no caso em apreço, essa reclamação ela caminhe numa linha tênue ali entre uma resignação legítima e, em razão ali de algumas palavras, talvez ela possa, no entendimento de alguns, ser entendida como uma reclamação assintosa, mas a defesa aqui, de maneira sucinta, mas objetiva, gostaria de destacar que em nenhum momento nessas palavras houve ofensa à árbitra, ou ao assistente, no caso, o árbitro assistente, a ponto de caracterizar uma ofensa direta que configurasse a infração disciplinar que estipula o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Em razão disso, pede que seja reconhecida como uma resignação, de fato, sim, mas legítima, para que seja o denunciado absolvido, ou, não sendo este o entendimento dos doutores auditores, que seja, então, aplicada a pena de advertência possibilitada pelo parágrafo 1º do artigo denunciado. É a defesa. Muito obrigado. Passo a palavra ao relator, para que faça primeiramente um breve resumo da defesa escrita e, na sequência, já pode proferir o seu voto. Agradecer ao presidente. A equipe do Santos Futebol Clube apresentou defesa escrita, que, em resumo, apresenta que não houve prejuízo ao início da partida, pois a equipe teria atrasado 2 minutos para estar em campo, mas a própria súmula apresenta que não houve o atraso no início da partida. E, portanto, pede a absolvição e, se não for esse o entendimento, que seja a pena no mínimo do artigo 206 e considerando o artigo 182 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Passo, então, a proferir o voto e, em relação ao massagista da equipe do presidente prudente, Marcelo Alves Pereira, eu entendo, sim, que não houve gravidade excessiva na conduta, porém, nós estamos falando de um campeonato sub-11 em que técnico, massagista, todos eles estão educando aquelas crianças que ali participam do campeonato e, portanto, não vejo razão em absolver. Dessa forma, eu condeno como incurso no artigo 258, porém, em razão da sua primariedade e do artigo 182, eu aplico uma partida convertida em advertência. Em relação à agremiação do Santos, eu entendo que não houve realmente prejuízo ao início da partida, que inclusive consta em súmula que não efetivamente ocorreu atraso na partida e, nesse caso, eu estou absolvendo a equipe do Santos. É como voto. Muito obrigado. Como voto, doutor Wesley. Obrigado, senhor presidente. Só uma questão de ordem. Na súmula, há o atraso de 2 minutos no reinício, né? Se não houve atraso de 2 minutos no reinício. Início do segundo tempo, atraso 2 minutos. Só para ver se vai haver uma reconsideração no voto, porque atraso não houve. Na entrada do primeiro tempo. Só para ver uma reconsideração do voto. O que não houve foi a entrada do mandante, não houve atraso, é isso? Não, o primeiro tempo não houve, o segundo tempo não houve. Entendi. Sim.
Vou reconsiderar. Vou reconsiderar. Eu tinha visto realmente só no início da partida e, portanto, se realmente houve atraso, como é evidenciado na súmula, eu retifico meu voto e aplico os R$ 300 que a tabela desse tribunal nos indica. Obrigado, vai ser doutor Wesley, por favor. Senhor presidente, acompanho integralmente. Obrigado, doutor Breno. O relator, presidente. Obrigado. Por unanimidade, fica aplicado ao senhor Marcelo Alves, massagista do presidente prudente, uma partida com de advertência. Em relação à agremiação do Santos, os termos da tabela, uma multa de R$300 pelo atraso em infração 206. Passo, então, ao quinto processo de pauta, processo 1277 de 2024, relatoria do Dr. Wesley, está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1277 de 2024. Jogo entre as equipes do Red Bull Bragantino e Santos Futebol Clube pelo Paulista Sub-12, realizado no dia 20 de novembro de 2024. A dona da Procuradoria apresentou denúncia em desfavor das duas agremiações em virtude de atraso ao início da partida em 8 minutos, sendo que a equipe dos Santos atrasou 9 minutos para se apresentar em campo, enquanto a equipe do Red Bull atrasou de 5 minutos, ocasionando o início da partida que seria às 10h30 às 10h38. Por isso, pugnou pela condenação das duas agremiações por incurso no artigo 206. A defesa escrita das duas agremiações. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Procuradoria, está com a palavra. Obrigada, senhor presidente. Com relação à agremiação do Santos, a Procuradoria gostaria de destacar que a ficha disciplinar da agremiação, com diversas reincidências no artigo 206, que chama atenção até são alguns valores de multa que chegam a R$ 5.600 e mesmo assim a agremiação insistir no atraso. E com relação ao Red Bull Bragantino, também são a questão da reincidência. Obrigada. Obrigado. Nessa nós vamos dar uma folga para o doutor Bernardo, porque os dois têm defesas escritas. Então, eu peço que o relator já resumir as suas defesas e pode já na sequência proferir o seu voto. Obrigado, senhor presidente. O Santos Futebol Clube apresentou a defesa indicando que não há culpa nem prejuízo a partir do atraso ocasionado e requerendo a aplicação do princípio da insignificância. Não há nenhum elemento diverso e nada que possa afirmar da descrita na súmula. Com relação à equipe do Red Bull Bragantino, a defesa vai na mesma linha, mas ela coloca que a culpa maior, no caso é da equipe do Santos, porque o atraso para a apresentação do Santos foi maior do que a equipe do Red Bull. Também combinando pela apresentação, pela condenação, pela observação do princípio da insignificância, é o relatório das defesas, vou passar aos votos. Como bem destacado pela dona Procuradoria, a extensa condenação da equipe do Santos, de reincidências, e também da equipe do Red Bull Bragantino. Eu que, considerando a categoria que é o Sub-12, bem como a tabela, aliás, vou fazer uma parte, o que pese o atraso de 9 minutos do Santos para apresentação, de 5 minutos do Red Bull Bragantino, eu entendo que a apresentação tardia das duas equipes gerou o atraso pelos que os dois são responsáveis, porque há tempo de aquecimento, apresentação, então eu vejo como irrelevante essa diferença de 5 minutos de apresentação, porque ambos ocasionaram o atraso da parte de 8 minutos. Por esse motivo, eu voto pela condenação das duas agremiações, nos termos do artigo 206, e eu condeno, já considerando os benefícios do artigo 2 e a tabela, a multa de R$ 1.200 para cada agremiação. Bom voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Wesley, considerando inclusive as reincidências, né? Desculpa, no braço. R$ 2.400 cada multa. Obrigado, doutor Wesley. Com o voto do doutor Ricardo Tucunduva. Acompanho o relator. Com o voto do doutor Breno. Presidente, vou pedir ao nobre relator aqui para fazer apenas um cotejo em relação à aplicação do artigo 206 do presente caso. Já tenho externado esse posicionamento há um certo tempo
e não ignoro que houve um atraso. No entanto, peço vênias aqui para fazer uma análise um pouco mais isonômica, vamos dizer assim, nos respectivos casos. Por mais que se alegue que houve um atraso de 8 minutos nos respectivos, na respectiva partida, o fato é que eu entendo pela aplicação da sanção, considerando os 5 minutos da equipe do Bragantino, salvo melhor do outros Então, seria 5 minutos, campeonato de base vezes 5 minutos. Presidente, que agora eu vou fazer conta. 150? Fica R$ 750. No entanto, considerando a partida pelo Campeonato Paulista Sub-12 e ainda que haja reincidência, ao meu ver, uma acaba anulando a outra. Então, fica para o Red Bull Bragantino a sanção de multa de R$ 750, motivo pelo qual considero os 5 minutos que deram causa. Por sua vez, senhor presidente, também já externei isso em outros julgados, conquanto a equipe do Santos tenha dado atraso a 9 minutos, essa diferença do atraso da equipe de 1 minuto, né, que seria 8 para o início da partida, talvez se dê em razão de diligência da equipe de arbitragem e por fatores outros que não dependem da própria equipe desportiva. No entanto, considerando a peculiaridade do caso, bem como o fato de se tratar de um sub-12, eu considero, para efeitos de aplicação da sanção, a minutagem de 8 minutos. Então, fica 1.200 para o caso da equipe do Santos, já considerando a reincidência e benefício do 8-2. Como voto, presidente? Obrigado. A consideração está fazendo em relação ao atraso da apresentação, não ao atraso do exterior. Sim. Então, claro. Muito obrigado, Dr. Breno. Eu aqui agradeço as sustentações, agradeço as defesas escritas, por meio do relator pelo seu voto, mas eu peço vênia também para divergir e aderir à divergência. Eu tenho para mim que o Sub-12 é uma categoria de base, é uma categoria que, sim, também tem que ter as suas sanções, tem que ter as suas reprimendas, mas o meu olhar é um pouco mais tênue, porque eu acho que nós estamos num outro momento de formação do jogo. A única coisa que eu costumo ser mão pesada aqui é em relação a brigas, técnicos, quem deveria dar o exemplo. Não dá. Então, considerando a característica da categoria também, os argumentos já muito bem lançados pela divergência, eu adoto o voto divergente na sua totalidade. Então, também, havendo empate e sendo voto divergente com empate mais benéfico, fica então aplicada uma sanção de R$ 750 para a agremiação do Red Bull e uma sanção de R$ 1.200 para a agremiação do Santos. É o resultado. Próximo item de pauta é o 6º, processo 1278, relatoria do Dr. Breno, que está com a palavra. Presidente, partida pelo Campeonato Paulista Sub-13 entre São Paulo e Mantiqueira, a Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe do Mantiqueira, como informe no artigo 191, 3 CBJD, pois consta do relato da semana partida que a equipe do Mantiqueira realizou a partida com apenas 15 atletas educando, sendo 9 titulares e 6 reservas, ao passo que o próprio regulamento estabelece a necessidade mínima de 16 atletas educantes. É o relatório da necessidade. Muito obrigado, Procuradoria. Obrigada, senhor presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado, Dr. Gabini. Dr. Bernardo, pela defesa. Bom, a regra ela não dá margem para interpretação. A gente está falando de um dispositivo de regulamento específico de competição que estabelece ali para caso de descumprimento, caso a agremiação não leve o número mínimo de atletas educandos para a partida, o mínimo da multa ali seria R$1.000. Para isso, acima disso, no caso, soma-se R$100 para cada atleta que fique abaixo do mínimo estabelecido pelo regulamento. Então, a defesa aqui vai se restringir ao fato de que esse montante, por mais que o 191 do CBJD permita uma aplicação de multa acima do valor de R$1.100, como o regulamento específico de competição ele estabelece já o valor de forma específica, prevalece esse regulamento, então a defesa pede que esse valor não ultrapasse os R$1.100, considerando também
Nesse caso, o 182, para que seja reduzido esse valor pela metade, considerando a natureza amadora da competição. Muito obrigado, doutor Breno, com a palavra. Presidente, cumprimento os oradores que têm uso da palavra normalmente, e peço Vênia para, de forma muito sucinta, expor o meu raciocínio. De fato, me parece uma norma de caráter objetivo, deveriam ser cadastrados no mínimo 16, deveriam, na verdade, começar a partir com 16 atletas, sendo que apenas 15 deles constaram na realização dela. No entanto, peço vênias aqui para aplicar, no presente caso, a própria tabela do CBJD, que entende pela aplicação da sanção nos termos da categoria de base aqui, pela qual eu fixo a multa no valor de R$120. E considerando as peculiaridades do caso, não ignoro aqui a reincidência específica, mas trata de uma categoria de base, trata-se também unicamente de um único atleta, a diferença, na verdade, de 15 para 16. Então, sem mais delongas, eu aplico a sanção de R$120, já considerando os agravantes e atenuantes. Eu concordo. Muito obrigado. Então, o relator propõe uma multa de R$120, isso? É o mínimo da tabela. Como vota o doutor Wesley? Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o nosso relator e acompanho integralmente. Como vota o doutor Ricardo? Acompanho o relator, senhor presidente. Então, por unanimidade, fica aplicada uma sanção de R$120 para a agremiação Mantiqueira. Passo agora ao 8º de pauta, o processo em que já julgamos, é o processo 1281 de 2024. Relatoria do Dr. Wesley, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Processo 1281 de 2024. Jogo entre Esporte Clube Corinthians Paulista e São Paulo Futebol Clube pelo Paulista Sub-12, realizado no dia 1º de dezembro. A douta Procuradoria apresentou denúncia em desfavor da agremiação São Paulo, por incurso no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por ter ocasionado um atraso de 2 minutos no início da partida. Escrito seu relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Procuradoria com a palavra. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Muito obrigado, doutor Bernardo. Novamente, suscitando aqui que, em relação à agremiação São Paulo, o horário para início da partida estava agendado para 10h30, iniciando-se, contudo, com 2 minutos de atraso, iniciando-se em 10h32. Só que destaco de novo que a agremiação São Paulo, ela entrou atrasada, conforme a anotação em súmula, mas em relação ao tempo que havia para adentrar ao campo, e não em relação ao horário para início da partida. Porque com 4 minutos de antecedência ao horário previsto para o início da partida, ressalto 10h30, a agremiação São Paulo já estava apresentada em campo, razão pela qual entendo também que não há, como no outro caso, como imputar à agremiação a culpa pelo atraso no início da partida. De fato, há sim um atraso para a entrada em campo, mas isso enseja o descumprimento do regulamento de competição e não a aplicação do 206 do CBJD. Razão pela qual, em relação à denúncia oferecida, considerando que a súmula vinculante do STJD do futebol em relação ao tema, a defesa pela aplicação do 191 ao caso, ao invés do 206, ressaltar de novo que sim, de fato, o 191, se a gente analisar a pena mais grave dele, é uma pena que pode ser mais gravosa do que a 206, só que a gente está falando aqui de um atraso de início de partida que não pode ser imputado à agremiação São Paulo, tendo em vista que ela já se encontrava em campo antes, 4 minutos antes do horário previsto para o início da partida. Em razão disso, pede a aplicação do 191 para que seja aplicada a pena mínima, ainda concedido o benefício do 182 para que seja reduzida pela metade, considerando a natureza amadora da competição. Em relação ao atraso que consta na súmula para o reinício da partida, entendo eu que, neste caso, a agremiação São Paulo deve ser absolvida em relação à infração disciplinar, porque se nós analisarmos a anotação que consta em súmula, nós veremos que ambas as agremiações adentraram em campo para o reinício da partida no tempo 11:10. Só que em relação à agremiação mandante, consta a anotação de que não houve atraso. E em relação à agremiação São Paulo,
consta a anotação de 2 minutos de atraso, mesmo as duas tendo adentrado em campo no mesmo momento. E se considerarmos que nessa mesma anotação que não houve atraso para o início do segundo tempo, para o reinício da partida, a conclusão é de que, a bem da verdade, não houve atraso também da equipe do São Paulo. Razão pela qual, em relação a essa menção, pede a absolvição da agremiação. Obrigado, doutor Bernardo. Relator com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Parabenizo o ilustre defensor, doutor Bernardo. Começando pelo término da exposição do advogado, existe razão, não há nenhum atraso no segundo tempo, isso fica evidente até pela própria súmula, a entrada das equipes foram em conjunto. Faltou no meu relatório essa parte do segundo tempo, mas agora já mencionamos o atraso do segundo tempo. E com relação ao primeiro tempo, também ouso divergir da argumentação do ilustre defensor e entendo que, assim, caso de aplicação 206, em que pese a equipe estar em campo 4 minutos antes, poderia levar a entender que seria caso do 191, mas eu entendo que esses atrasos são sequenciais. Serão que pese estar em campo 4 minutos antes, você tem entrado em campo, posicionamento de jogador, aquecimento, orientação, isso ocasiona o atraso do início da partida. Por esse motivo, eu voto pela condenação da agremiação São Paulo, nos termos da tabela que usualmente já utilizamos, a pena de R$300 por artigo 206. Boa voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Wesley. Com o voto, doutor Ricardo Tucunduva. Com a relação, senhor presidente. Doutor Breno. Relator, presente. Obrigado, também acompanho. Então, por unanimidade, fica aplicada uma pena de R$300. No processo da pauta, processo 1282, foi adiado. Adiado. Já tem agora, né? Olha que esse daí. Sessão inteira agradece. Agora acho que a gente vai para a clínica final, né? 10º processo, então, da pauta, processo número 1264 de 2024. Relatoria do doutor Breno, que está com a palavra. Senhor presidente, a Procuradoria de Justiça Desportiva apresenta denúncia em face da equipe de Fernandópolis, com a responsa do Departamento Financeiro da própria Federação Paulista de Futebol, e a agremiação não efetuou o pagamento dos débitos, encontrando-se em situação de irregularidade perante a federação, em razão da multa não adimplida no valor de R$500. Pediu a aplicação das sanções previstas no artigo 191, inciso 2 do CPJD, que é o geral do essencial. Muito obrigado, procurador, está com a palavra. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue no centro da denúncia. Obrigado. Defesa, doutor Bernardo. Até aqui descrita. Não, aqui é o procedimento inteiro. Doutor Bernardo. Bom, em relação ao próprio processo, realmente há menção no processo de que houve inadimplemento e não há informação de que isso foi cessado. Então, entendo que fica evidente aqui que esse processo disciplinar desportivo, ele possui, acima de tudo, a sua função coercitiva, que é, de fato, uma das funções que o Código Brasileiro de Justiça Desportiva atribui a esse processo. Mas, de maneira muito técnica e também sucinta e objetiva, a defesa pede que seja levado em consideração o 182A, que seja levado em consideração a capacidade econômico-financeira da agremiação que está sendo denunciada, e que, levando em consideração a função coercitiva do processo, na aplicação da pena do 191, que seja aplicada a pena mínima, que representa 1/5 do valor da multa que se objetiva a cobrança, o que mostra, ao menos, uma punição proporcional, levando em consideração esses fatores. Em razão disso, a defesa pede, então, a aplicação da pena mínima do 191. Relator, com a palavra. Presidente, cumprimento os oradores pelo uso da palavra aqui. E, neste caso, peço vênias para expor de forma muito sucinta a razão de decidir. E parece como um fato incontroverso a pendência financeira, né, o débito da agremiação desportiva em relação à federação,
é um débito no valor de R$ 500, mas aqui chama a atenção, para quem tiver com os autos, a página 11, em que foi certificado pela própria secretaria, que a comissão disciplinar também no dia 4 de outubro entendeu até pela aplicação da sanção financeira de R$ 450 e a suspensão previamente aplicada à agremiação ficou mantida até que haja o cumprimento da obrigação. Isso só me parece, Data Mais Favena, que esse interregno de 2 meses não for o suficiente para manter a medida coercitiva para fins de pagamento, ela subsiste, então, a multa que deve ser aplicada no presente caso. Só que tenho por mim também uma cautela, porque se formos escalonar, ou se for uma progressão geométrica, a reincidência da multa aqui, me parece que ela vai se tornar até inexequível para a agremiação desportiva. Então, considerando que já houve até a aplicação de sanção financeira anteriormente, bem como a certidão da Secretaria no dia 4 de outubro e o valor de R$ 500, já considerando os atenuantes e os agravantes, eu entendo pela aplicação da sanção de R$ 500 também à equipe do Fernandão, para ser com o voto. Obrigado. Com o voto do Dr. Wesley. Senhor presidente, acompanho integralmente o relator. Dr. Ricardo, como vota? Acompanho o relator, senhor presidente. Obrigado, também acompanho. Então, por unanimidade, fica a proposta de aplicação de uma sanção de R$ 500. Aliás, proposta não, decidido. A aplicação de uma sanção de R$ 500 ao Fernandópolis. Próximo processo, número 11 de pauta, processo 1265 de 2024. Relatoria do Dr. Ricardo, que está com a palavra. Agradeço, senhor presidente. Processo 265, 2024. Houve denúncia em relação à Associação Atlética Flamengo por não ter cumprido o pagamento de débitos com a Federação Paulista de Futebol. E, portanto, incursa no artigo 191, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Esse relatório. Muito obrigado, relator. Passo a palavra ao Dr. Wesley. Não, desculpa, é a Procuradoria a palavra. Já estou voltando aqui, ó. Eu já estou pulando aqui, ó. Procuradoria com a palavra, por favor. Obrigada, senhor presidente. Procuradoria segue nos seus da denúncia. É que eu estou pensando que o caso semelhante ao anterior, eu já estou aqui, ó, dando livramento. Por favor, estou Bernardo com a palavra. Senhor presidente, de fato é um caso semelhante ao caso anterior, mas a defesa aqui gostaria de chamar a atenção que, neste caso em específico, após decidida pela suspensão preventiva da agremiação que estava inadimplente, houve o imediato adimplemento dos valores, inclusive a cessação da suspensão preventiva que antes havia prevalecido. E, em razão disso, considerando, como antes mencionado, a natureza e função coercitiva do processo que poderia ajudar no adimplemento dos valores, entendendo que, neste caso, essa função por si só já foi conquistada, a defesa entende que aplicar uma nova multa à agremiação seria algo desproporcional, considerando que o artigo 191 permite que seja aplicada uma pena de advertência. Então, a defesa pugna pela aplicação da advertência tão somente, caso não seja esse o entendimento dos doutores auditores, que seja aplicada a pena mínima do 91. Muito obrigado. Agora, sou o relator de novo com a palavra, que o senhor volta. Obrigado, senhor presidente. Realmente a dívida foi quitada, porém houve a necessidade de uma suspensão da equipe para que efetivamente ela fosse paga. Tendo em vista que a multa paga foi de R$ 7.200, eu estou aplicando 10% desta multa e, portanto, incurso no artigo 191.2, multa de R$ 720, é como voto. Obrigado, Dr. Wesley. Doutor Ricardo, Dr. Wesley, agora sim, como voto. Obrigado, presidente. Acompanho integralmente o relator. Obrigado, Dr. Breno. Presidente, me permite só se me socorrer, melhor dizendo, do auxílio do relator. Eu tenho a impressão que esses pagamentos eles foram antes da própria decisão da presidência do STJD determinando a suspensão, salvo o melhor juízo. Não foi? Não é dia 29 de outubro aqui? Aliás, perdão, a certidão. Foi no dia 29 de outubro. Teve um primeiro pagamento de até um valor seria a princípio maior, né, de R$ 4.150,40 no dia 1º de setembro, é isso?
salvo engano, página 10 dos autos. É só essa minha dúvida, porque se for anterior ao ajuizamento, aí eu faria um decotamento da própria sanção. Porque a segunda de 3.200, ela foi de fato paga no dia 29 de outubro. Aí, enfim, isso aqui me parece questionável. Mas na página 10, salvo melhor juízo, foi no dia 1º de setembro. É isso ou eu estou equivocado? Prazo, antes disso. Ele recebe 5 dias para pagar quando ele é intimado do procedimento especial. Aí vem a suspensão. Ele pagou logo em seguida da suspensão. Ele pagou assim, Ah, não, está perfeito. Então, eu acompanho o relatório. Muito obrigado. Então, por unanimidade, fica aplicada uma sanção de R$720. Passo agora ao 12º item de pauta e último processo da pauta de hoje, 1266 de 2024, relatoria do Dr. Wesley. Obrigado, senhor presidente. Nosso último processo pré-recesso, processo 1266 de 2024. A doutora Procuradoria apresentou a denúncia em favor da agremiação independente, por incurso no artigo 191, inciso 2, semelhante aos casos anteriores, em virtude de comunicados de irregularidade da Federação Paulista, pelo não implemento de pagamento de taxa de arbitragem e diretor do governo. A presidente desse tribunal suspendeu preventivamente a agremiação no dia 28/10, sendo que no dia 25/10, com o pagamento das taxas, em uma segunda oportunidade já passada, primeira intimação de 5 dias para pagamento não cumprida, o clube adimpliu com os valores, pelo que foi revogada a suspensão no dia 25 de novembro. O relatório, senhor presidente. Muito obrigado, Procuradoria, com a palavra. Obrigada, presidente. A Procuradoria segue nos termos da denúncia. Obrigado. A defesa com o Dr. Bernardo. O histórico processual ele traz uma situação fática muito semelhante ao último processo. A defesa, de maneira muito sucinta, pede que seja considerado que, a partir do momento em que a comissão do procedimento especial ocorreu, houve o imediato adimplemento e, com isso, estaria cumprida ali a função que se almejava da punição, para que seja aplicado a pena de advertência e, não sendo esse entendimento, então, que seja aplicado o mínimo do 191. Muito obrigado, Dr. Bernardo. Dr. Wesley, com a palavra do seu voto. Esse é o voto ordinário pela defesa, e não poderia ser solução diferente dos casos anteriores. Pontos para a agremiação independente, por incurso no artigo 191, inciso 2, em 10% do valor do débito, que remonta a R$ 258,81. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Wesley. Com o voto, Dr. Ricardo. Acompanho o relator, senhor presidente. Muito obrigado, Dr. Ricardo. Com o voto, Dr. Breno. Relator, presidente. Então, por unanimidade, foi aplicada uma sanção de 258 e 81 centavos. Por unanimidade. E assim encerramos a nossa pauta de hoje. Agradeço a presença de todos. Queria fazer um agradecimento especial aqui a Paulo e João, esses dois servidores aqui do nosso tribunal, que sem eles a gente não faria nada, não começa a sessão, não faz a pauta, não termina a sessão, não faz voto. Então, Paulo e João, muito obrigado. Saibam que vocês, ao longo do ano, são as pessoas que permitem que tudo isso aconteça e facilitam muito a nossa vida. Agradecer aos colegas aqui auditores, também a secretária do Dr. Ricardo Sara, que está presente, mas justificou a ausência. Agradecer à Procuradoria, na pessoa da doutora Camila, que leva os cumprimentos a todos os procuradores que começaram a gestão desse ano com a gente, essa turma nova. Tem sido muito gostoso, muito agradável essa nova composição de procuradores, de auditores, de advogados que têm compartilhado aqui. Doutor Bernardo, leve aos sindicatos também os meus cumprimentos. Aos advogados de longa data que a gente já conhece aqui, aos novos que vêm surgindo também, a gente tem a oportunidade de conhecer. Muito obrigado a todos que nos acompanham e ao tribunal, em nome do nosso presidente Arthur Dian e da federação, nosso presidente Reinaldo. Obrigado a todos.